Sejam todos bem-vindos a esse canal. Eu sou o professor Marcos Barbosa e na aula de hoje a gente começa o estudo do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Durante essas aulas nós vamos estudar vários artigos do ECA e também resolveremos 30 questões da banca VUNESP. Todas as questões serão comentadas. Pessoal, vocês podem baixar o material dessa aula no link da descrição desse vídeo, para você acompanhar a leitura de todos os artigos e fazer as suas marcações e resolver as questões. Pessoal, antes de começarmos o estudo dos artigos da Lei 8.069, que é o ECA, vamos falar um pouquinho do ECA, né? Um porquê essa lei foi criada, tá bom, gente? E por que ela existe, né? Tá? Então, o ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é o conjunto de normas do ordenamento jurídico que tem como objetivo a proteção dos direitos da criança e do adolescente, aplicando medidas e expedindo encaminhamento para o juiz. É o marco legal e regulatório dos direitos humanos de crianças e adolescentes. A ECA é a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, regulamenta as conquistas do artigo 227 da Constituição Federal de 88. Pessoal, a Constituição Federal de 88 é a lei que rege todo o ordenamento jurídico brasileiro. Vamos ler juntos, pessoal, o artigo 227, tá? Eu vou ler junto com vocês só o caput desse artigo, tá? Então, o artigo 227 é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O ECA é o resultado dos avanços na ordem internacional do direito da criança e do adolescente. Só nós vamos conversar um pouquinho sobre o conteúdo das aulas, tá? Ah, Nós vamos estudar os artigos do primeiro ao sexto, do 15 ao 18b, do 53 ao 59 e do 131 ao 138, tá? E também, gente, durante essas aulas, nós vamos estar fazendo a resolução de 30 questões comentadas da banca VUNESP, né? Eu separei essas questões, gente, da banca VUNESP, porque vai estar ajudando vocês, né? Aí nos concursos da VUNESP e também a VUNESP gosta muito de cobrar todos esses artigos que nós vamos estar estudando em todas essas aulas. Pessoal, e nessa aula, tá? É a aula 1, nós vamos estudar os artigos do primeiro ao sexto, do ECA. Antes de continuarmos essa aula, gente, eu quero pedir a vocês se inscreverem no canal, deixar um like, deixar um comentário e compartilhar aí também nos seus grupos de estudo, tá? Para ajudar as outras pessoas e também a esse canal. Pessoal, nós vamos passar por esses artigos, tá? Do ECA. E aí eu vou estar destacando algumas palavras, né, que as bancas costumam normalmente confundir, né, os candidatos, às vezes costuma trocá-los, tá? E também fazer alguns comentários, tá, durante a leitura desses artigos, alguns comentários que eu achar importante para o seu estudo, tá? E também vamos fazer várias questões logo na sequência, tá, gente? Vamos comentar todas essas questões, tá? Então, gente, o ECA, né, a Lei 8.069, dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Então, a gente começa o estudo do título 1, né, que fala das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Gente, o artigo 1º ele é pouco cobrado, né, porque ele é um artigo bem simples, né? Tá? Quando fala da proteção integral, gente, é a proteção plena, né? Ou seja, a proteção da criança e adolescente em todas as áreas, tá? Artigo 2º. Considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Então, isso é criança, né, pessoal? Ó, isso é criança. E ao adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Eu destaquei, gente, porque é muito importante. Esse artigo ele é muito cobrado pelas bancas, né? Tá? Porque né, às vezes confunde, né? Troca, né? Por exemplo, a criança é até 12 anos de idade incompletos. Às vezes troca, tira essa palavra aqui, completos, né? Coloca lá 12 anos de idade completo
né, quando se refere à criança, tá? E quando fala do adolescente, às vezes muda aqui, né, gente? Ó, o adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Às vezes troca, coloca aqui dos 11 aos 18, então coloca às vezes dos 13 aos 20, tá, pessoal? Então, as bancas costumam muito cobrar o artigo 2º. Então, peço para vocês memorizar esse artigo. Ele é muito importante, tá? Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Artigo 3º. A criança e o adolescente, então a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Pessoal, as bancas também costumam cobrar esse artigo, tá? Eu peço para vocês lerem algumas vezes esse artigo, até também memorizar, tá? E tenham uma atenção especial aqui embaixo, pessoal, nessas palavras aqui, ó, desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, que às vezes as bancas costumam trocar essas palavras, tá? Então, sugiro que vocês façam uma leitura. Memorizem também esse artigo que ele é bastante cobrado, tá? Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencia as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Pessoal, esse parágrafo, né, ele está só reforçando o caput do artigo 3º, tá? Está dizendo que só para reforçar que todas as crianças têm um direito, né? Todas as crianças e adolescentes sem discriminação, tá? Têm direito a todos os direitos, tá? Enunciados no caput do artigo 3º. Artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Pessoal, aqui está dizendo, né, que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, do poder público. E aí, pessoal, fala, né, eu destaquei inclusive, né, do que se refere o dever, né, da família, da comunidade, da sociedade e do poder público, né, referente à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Então, gente, ler esse artigo, tá, e prestar bastante atenção, tá, nesses itens que eu destaquei aqui para vocês, ok? Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende. Então, tem 4 itens aqui, tá, gente, que é bom ler bastante atenção, tá? Tem o item A, B, C e D. Ó, o item A, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, né? Ou seja, né, gente, a criança e o adolescente tem prioridade, né? Dentro de diversas situações, né? Inclusive do nosso cotidiano, tá? A criança e o adolescente tem prioridade, tá? O item B, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Ou seja, né, gente, um exemplo, tá no posto de saúde, né, e tem lá a fila do atendimento, né, de todas as pessoas que estão lá, quem tem prioridade, né, a criança e o adolescente, tá bom, pessoal? O item C, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Alternativa D, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com proteção à infância e à juventude. Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente, então, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Ou seja, o ECA protege a criança e o adolescente de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E também, gente, não é só o agente, né? Ou seja, a pessoa não será punida só se ela cometer esses atos, né? Se a pessoa também ela for omissa, também, né, ela será punida também na forma da lei. Artigo 6º. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente, como pessoas em desenvolvimento. Pessoal, esse artigo ele é bem tranquilo, né? Que ele faz um fechamento, né? De todos os artigos que nós acabamos de estudar do título 1. Bom, pessoal, agora nós vamos resolver várias questões, tá? Relacionadas aos artigos do primeiro ao sexto, né? Do ECA, tá? Que nós acabamos de estudar. Tá bom, gente? Eu separei várias questões da Banca Vunesp, tá? Eu peço para vocês, antes de acompanhar a resolução, se possível, dá uma pausa no vídeo, tenta resolver essas questões, tá, gente? Mais importante do nosso estudo, né, depois de uma leitura, é um estudo ativo, né, e as questões é uma ótima opção para a gente estar fazendo isso. Tá bom, gente? Então, e não esqueçam, tá? Vocês podem estar baixando no link da descrição desse vídeo esse material, tá? Então, todas as questões, tá, dessa aula tá no link da descrição, tá, gente? E aproveita, se você é novo ou nova por aqui, se inscreva no canal, tá bom? Deixa um like, deixa um comentário para ajudar outras pessoas, né? Porque o YouTube vai estar divulgando essa aula para outras pessoas, né? E também vai estar me ajudando também, ok? Vai estar me ajudando no canal, tá, pessoal? Então vamos lá, gente, ó. Questão 1. Por força do dispositivo 4º do ECA, então a questão diz do artigo 4, né? Sobre o artigo 4 do ECA. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar a efetivação dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, com absoluta prioridade. Tal orientação é válida para os mais diversos setores e níveis de governo, que devem priorizar esse segmento populacional em seus planos, projetos e ações. Ainda de acordo com o ECA, artigo 5º, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado aos seus direitos fundamentais por ação ou a. Omissão. B. Acidentalmente. C. Intenção. D. Voluntariamente. E. Propósito. Pessoal, então conforme acabamos de ler, né, o artigo 5º, a resposta é a alternativa A, né, gente? Omissão. Mas vamos fazer uma leitura, gente, novamente, né? Essa questão ela exige o conhecimento do artigo 5º, né? Então, ó, artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão, né? Omissão em seus direitos fundamentais. Então, gente, então o gabarito da questão 1 é a alternativa A. Questão 2. Sabendo que no Brasil o termo bullying é usado para designar situações de agressões ou implicâncias intencionais constantemente feitas nas escolas por um aluno ou por um grupo de alunos contra um ou mais colegas, prevenir e mediar ocorrências. Então, prevenir e mediar ocorrências do bullying faz parte da atuação do inspetor, faz parte da atuação do inspetor, enquanto mediador escolar, enquanto mediador escolar. Ao assim fazer, o inspetor estará atendendo ao disposto no título 1 do artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a Lei Federal de 8.069 de 1990. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus. Alternativa A, sentimentos mais caros. Alternativa B, direitos fundamentais. Alternativa C, desejos de aceitação. Alternativa D, valores familiares. Alternativa E, sonhos futuros.
E aí, pessoal, vocês acham que a resposta é qual alternativa? Pessoal, essa questão ela exige, né, o conhecimento do artigo 5º, né, que nós acabamos de fazer a leitura, tá? Então eu peço para vocês, se for o caso, tá, antes de resolver essa questão, volta lá no artigo 5º, né, revisa, né, lê novamente lá o artigo 5º, tá? Mas a Banca Vunesp, na maioria das suas questões, ela costuma tentar confundir o candidato, trocando alguma palavra, ou né, elabora questões como essa, de você estar completando, né, que seja lá o caput daquele artigo ou um parágrafo, tá bom, gente? Mas vamos lá, pessoal, ó. A alternativa correta da questão 2, vamos analisar então aqui, ó. Alternativa A, sentimentos mais caros? Não, né, gente? Não é sentimentos mais caros, né? Tá? Direitos fundamentais? Sim, a alternativa B é a alternativa correta da questão, né? Alternativa C, desejos de aceitação? Não, né? Alternativa D, valores familiares também não, né? E alternativa E, sonhos futuros? Não, né? Então aqui, gente, basicamente era só para né, terminar de completar, né, o texto do caput, né, do artigo 5º, tá bom, gente? Então, a resposta correta da questão 2 é a alternativa B. Pessoal, questão 3. Esse é um tipo de questão, né, gente? Para a gente estar preenchendo as lacunas, né? Conforme as opções lá nas alternativas, né? Então, vamos lá, então. Ó. De acordo com o artigo 2º do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se criança a pessoa, aí tem as opções aqui embaixo, né, gente? Ó, até 10 anos de idade completos. Alternativa B, até 12 anos de idade incompletos. Alternativa C, até 12 anos de idade completos. Alternativa D, até 12 anos de idade incompletos. Alternativa E, até 12 anos de idade completos. E aí, voltando de novo para a leitura, né, gente, do texto, da questão 3, ó. E a adolescente, aquela, aí tem as opções lá embaixo, né, pessoal? Ó, entre 11 e 18 anos de idade, alternativa B, entre 12 e 18 anos de idade, alternativa C, entre 13 e 18 anos de idade, alternativa D, entre 12 e 21 anos de idade, alternativa E, entre 13 e 21 anos de idade. Então, para a gente resolver a questão 3, né, a gente só precisava lembrar, né, do artigo 2º, né, ter o conhecimento do artigo 2º, tá? E a banca aqui está cobrando a literalidade, né, do artigo 2º, tá, pessoal? Então, vamos analisar então, ó, gente. A resposta alternativa correta é A, até 10 anos de idade completos, entre 11 e 18 anos de idade. A alternativa B, até 12 anos de idade incompletos, ou seja, a criança, né? É criança até 12 anos de idade incompletos, né? E o adolescente entre 12 e 18 anos de idade. Sim, né, gente? Essa é a alternativa correta, tá? É a alternativa B, tá? A alternativa C, não, está incorreto. A alternativa D também. E aí? Pessoal, então vamos aproveitar e fazer uma revisão do artigo 2º. Ah, então vamos lá, gente, ó. Considera-se criança, para efeitos desta lei, tá? Então a criança, tá? A pessoa até 12 anos de idade incompletos. E o adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Gente, memoriza esse artigo, viu? Ele é bem cobrado, não só pela Vunesp, como em várias bancas, tá, gente? Questão 4. O artigo 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né? O ECA, que é a nossa lei 8.069 de 90, né? Apresenta a seguinte redação: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à alternativa A. Convivência familiar e comunitária. Alternativa B. Obtenção da certidão de nascimento. Alternativa C. Amamentação com leite da própria mãe. Alternativa D. Proteção plena por parte dos seus semelhantes. Alternativa E. Presença dos pais durante a internação em hospitais. E aí, pessoal, que alternativa que vocês acham que é a correta? Tá? Então,
sugiro que vocês façam uma pausa, né, aí no vídeo, né, e procura resolver, tá, gente? Essa questão. Pessoal, então a questão 4, né, ela cobra os conhecimentos do artigo 4, né? Então vamos ver aqui, gente, tá? Qual é a alternativa correta, né? Alternativa A, né, convivência familiar e comunitária? Sim, gente. A alternativa A é o gabarito da questão, né? Porque se a gente ler o artigo 4, né, lá no texto do artigo 4, né, no caput, tá? A continuação aqui, ó, quando falar aqui no final do texto aqui da questão 4, né? Aqui, ó. A liberdade e né, aí a convivência familiar e comunitária, né, gente? Alternativa B não, né, não tem nada a ver, né? Obtenção da certidão de nascimento, né? Não tem nada a ver. Alternativa C, amamentação com leite da própria mãe, também não tem nada a ver, né, gente? Alternativa D, proteção plena por parte dos seus semelhantes, também não. E alternativa D também não, né, gente? Não tem nada a ver, né? Presença dos pais durante a internação em hospitais, tá? Gente, vamos, de qualquer forma, vamos fazer uma revisão, né? Aproveitar e fazer uma revisão aí do artigo 4. Ó, então, artigo 4, né? É dever, né, da família, né, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Pessoal, então percebam que é muito importante, né, fazer a leitura desses artigos, né, porque as bancas costumam cobrar normalmente a literalidade, tá, gente, desses artigos. Questão 5. Eric cursa o ensino fundamental em uma escola municipal e, frequentemente, no horário de intervalo, é vítima de agressão verbal, né? Então, é vítima de agressão verbal por parte de alguns alunos da escola. Eric, por diversas vezes, comunicou o fato ao monitor de aluno, o qual desconsiderou as queixas dele. Considerando o exposto do Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 5º, né, a atitude do monitor de aluno em relação ao aluno Eric é de alternativa A, extorsão, alternativa B, exploração, alternativa C, crueldade, alternativa D, opressão, alternativa E, negligência. E aí, pessoal, vocês acham que a resposta é qual alternativa? Pessoal, essa questão, ela exige o conhecimento do artigo 5º, né? Porém, ela não cobrou a literalidade, né, do caput do artigo 5º, né? Então a gente precisa ler, né, o texto da questão 5 e entender, né, todo o contexto para a gente conseguir resolver, né, essa questão, tá? Gente, mas se a gente observar, né, o que aconteceu aqui, se a gente, né, ler com bastante atenção, né, o texto da questão, a gente vai ver que o monitor de aluno, né, gente, o que que ele fez, né? Ele usou de descaso, né, usou de desleixo, né, em relação ao aluno Eric, né? Então, isso nos leva, gente, à resposta da alternativa E, né? Ou seja, entre extorsão, exploração, crueldade, opressão e negligência, né? Qual que seria mais coerente? Negligência, tá? Então, por isso que a alternativa correta da questão 5 é a alternativa E. Mas, gente, vamos fazer uma revisão, né? Aproveitar e fazer uma revisão, tá? Do artigo 5º. Então, vamos lá, então, ó. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Pessoal, chegamos ao final da aula 1, né? Eu quero desejar a vocês muito sucesso nessa jornada aí dos estudos, tá? Que vocês consigam a aprovação. Espero ter de coração ter ajudado vocês a ficarem mais próximos ainda, né, da aprovação, tá? Peço para vocês também apertarem o sininho para ser notificados da aula 2, tá? E desejo a vocês muito sucesso, muita saúde. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e fique com Deus.